Bom dia a todos! Estou entrando ao vivaço aqui, fazendo uma live surpresa, né? Não marquei nada, mas como eu vou deixar gravado aqui, então aí depois dá para assistir futuramente, né? No momento que você puder. Bom, o motivo dessa live, claro, é falar do edital do CACD, que acabou de sair, o edital de 2020, e falar de algumas modificações importantes da prova de português, né? Hoje de manhã o celular aqui ficou em polvorosa com as perguntas todas, o que eu acho ótimo, né? Significa que vocês viram o edital e, enfim, confiam em mim para tirar essas dúvidas. Eu fico realmente muito honrado com isso. Mas vamos lá. Deixa eu falar para vocês primeiro a respeito de algo que ainda está como uma pulga atrás da orelha em relação à primeira fase. Tá? Em relação à primeira fase do edital, não do CACD, né? Aqui do IATS. Não houve nenhuma modificação essencial no edital da primeira fase. Aliás, na primeira fase o edital se manteve igual, o que faz com que tenhamos um ponto bem importante. Lembra daquela questão de 2019, que ainda está aqui, ó, essa pulga atrás da orelha aqui, aquela questão de 2009, de 2019, perguntando a respeito do manifesto antropofágico. E aí você precisava saber a diferença lá da antropofagia, do verde-amarelismo, esse contexto da primeira fase modernista, da primeira geração modernista, que era essencial para a resolução da questão. Isso não costumava ser um padrão do CACD, vamos dizer assim, você ter a necessidade de ter esse conhecimento literário além do conhecimento dado pelo texto. Claro, a literatura no CACD é importante, sempre foi, porque, óbvio, cai um texto do Machado de Assis, aliás, estou uniformizado hoje, cai um texto do Machado de Assis, você conhece a leitura do Machado de Assis? Beleza, você já vai ler aquele texto com outros olhos, já sabe o contexto, já sabe o que ele fala, já está acostumado com a linguagem. Cai um texto do Padre Antônio Vieira, como aliás já caiu. Se você nunca leu o Padre Antônio Vieira, não sabe o que acontece ali no contexto do barroco, o que aquele cara está fazendo ali, de fato, o seu desempenho na análise textual desse cara vai ser prejudicado, óbvio. Então a literatura sempre entrou assim. Porém, no ano passado, houve aquela cobrança de que você conhecesse realmente o movimento antropofágico, o verde-amarelismo, ou seja, conhecesse um contexto literário mesmo. Né? Claro, no curso de preparação para o CACD do Cacopena, você tem lá a preparação literária completa. Beleza, então você já está garantido. Mas eu estou dizendo assim, porque como o edital manteve-se igual, é possível sim que na primeira fase a gente continue tendo necessidades literárias além do texto. Vamos ver agora, manteve a mesma banca, manteve o mesmo edital. Vamos ver agora se isso foi um deslize da banca ou se foi um sinal de que queremos sim que vocês tenham conhecimentos de literatura além do que o texto está dizendo, conhecimento do contexto, enfim. Para a primeira fase, cara, é isso, mas não esperamos grandes mudanças, já que não houve mudança no edital. Português, veja, não é como política internacional, geografia, que as matérias se desatualizam. Né? Aliás, isso é uma coisa que muita gente costuma me perguntar, fala, o curso está atualizado? Em relação ao curso de preparação para o CACD da primeira fase, né? O que estou lançando agora. Claro que está atualizado, uma vez que ele foi terminar de gravar agora. Aliás, eu vou lançar o último simulado essa semana, né? Dos 15. Então, claro que está atualizado. Porém, cara, o Bechara, o cara vai usar Bechara, usa Celso Cunha e tal. Esses caras não vão atualizar a gramática deles. Português não é um assunto que é atualizável ano a ano. Né? Então difere de política internacional. Claro, política internacional você vai estudar sempre, muda completamente, né? Geografia muda completamente. Português não. Português é o mesmo, tá? Então assim, não espero grandes mudanças, não há por que ter grandes mudanças para a prova da primeira fase. Chama atenção sempre novamente então para essa importância do estudo literário, que foi
um recado que o IADES deu no ano passado, beleza? Agora, vamos falar em relação à segunda fase, né, que é onde houve realmente a mudança significativa na prova de português. Primeiro, um ponto muito bacana, né, vale a gente ressaltar isso, que voltaram a ter 3 fases, porém a nota da segunda fase soma-se à nota da terceira fase para a composição da nota final. Isso já é muito importante, tá? Então a primeira fase, beleza, a primeira fase zera, beleza. Então o primeiro e o último da primeira fase zera, vai para a segunda, beleza. Mas se você fizer uma prova de português muito bem feita e de repente não for tão bem assim em alguma outra, a nota soma-se. Então, beleza. Então, isso já é muito importante, tá? Tivemos agora a certeza disso, de que vai manter essa soma. Aí, em relação aos pontos, lembrando que português, puxando a sardinha aqui para o meu lado, né? Português é o primeiro item dos critérios de desempate. Tá, é o segundo. O primeiro é acima de 60 anos, né? Mas aí é algo que você não controla. É o primeiro item controlável dos critérios de desempate, é a prova da segunda fase de língua portuguesa. Então vale dar muita atenção para essa prova escrita. Agora, cara, 2 itens que vão realmente ser relevantes e o motivo dessa live, aliás, é falar sobre esses 2 itens. O pessoal está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Se tiver alguma pergunta a respeito do edital, agora que saiu, aproveitem e falem aqui. Eu nem sei se o pessoal só está entrando, beleza. Se tiver alguma pergunta, já manda aí, que eu, sabendo responder, já respondo agora. Mas tem 2 pontos fundamentais que eu quero falar, então, o motivo dessa live é esse. Primeiro, claro, o evidente acréscimo do resumo, né? Cara, na verdade, quem é meu aluno sabe disso. Eu sempre achei estranho o fato de terem 2 questões, né? Eu falo, cara, esse negócio é cobrar a habilidade do aluno, habilidades do candidato. Eu tenho uma redação, beleza, em que eu testo o desenvolvimento lógico, argumentativo, retórico, trabalho com 3 tópicos frasais, a coesão entre eles, conexão, testo isso. E tem uma questão que testa também a argumentação na objetividade. Então são habilidades, embora tenham, claro, um ponto em comum por serem habilidades textuais, mas são habilidades diferentes. Aí eu pergunto, 2 questões? Você está testando a mesma habilidade 2 vezes? Para quê? Né? Já apostava que talvez viesse uma questão só. E de fato veio. Porém, tivemos agora o acréscimo do resumo na prova de língua portuguesa. O que, a meu ver, é algo interessante e positivo. Porque testa uma habilidade diferente. Então agora a gente tem, para a prova da segunda fase, 3 habilidades testadas. Todas com aparato linguístico gramatical por trás, construção de períodos, correção gramatical, coesão e tal, tudo ali. Mas 3 habilidades. Na redação, que é o desenvolvimento argumentativo, retórico, né, o plano estrutural do texto. Na questão, que é trabalhar com a argumentação na sua objetividade, né? 2 parágrafos ali, já pega, pum, já resolve um argumento só, fatual, matador. E o resumo, que vai ter, então, por finalidade, você ficar completamente isento do texto. A habilidade de você ler a ideia do outro e reproduzi-la de modo sintetizado, sem que a sua ideologia, sem que a sua crença e as suas fontes e a sua bagagem cultural sobre o assunto interfira. Sem que o fato de você concordar ou não com aquele assunto interfira. Essa é a grande pegada do resumo. Por isso que, claro, tudo que eu falar aqui a respeito do conteúdo do resumo, esse é o primeiro. Tem um outro ponto importante do edital que eu não sei se você percebeu. Vou falar já já. Mas em relação a tudo que eu falar aqui, claro, é conjecturação, porque a gente não tem nenhuma prova anterior de português com resumo para tomar uma base.
Mas eu aposto e acredito que o texto selecionado para o resumo vai ser um texto de cunho argumentativo. Porque nas outras matérias você faz o resumo, até questão de vocabulário, questão de texto e tudo mais, ok. Mas para português não teria por que esse ser o foco. E por que eu aposto então que vai ser um texto de cunho argumentativo? Justamente por causa disso que eu falei agora. Justamente porque, será que eu consigo, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, aliás, e é até pertinente nesse cenário, nesse mundo que a gente está vivendo de intolerância, nesse mundo que um não lê o que o outro escreve, que eu já leio a opinião do outro, não para aceitá-la, mas eu leio a opinião do outro já pensando em como eu vou refutá-la, porque ele não vai mudar a minha opinião. A gente já parte desse princípio. Será, então, que o cara que está aqui querendo ser diplomata, ele é capaz de, antes de sair aí vociferando, ele é capaz de ler o que o outro está falando, entender o que o outro está falando e, se necessário, reproduzir o que o outro está falando, concordando ou não com isso? Deu para entender? Então a pegada do resumo, cara, é muito importante. É muito importante. Eu vejo uma grande oportunidade de se trabalhar essa habilidade, que até hoje não era trabalhada na prova do CACD da segunda fase. Claro, na primeira fase, beleza, a gente já tem testa essa habilidade de entendimento do texto do outro para responder a questão. Mas esse produzir um texto com ideias que não são minhas, e essa habilidade é nova, cara. Essa habilidade é nova e é bem importante e bem-vinda. Então, assim, eu apoio, eu acho super legal essa questão de ter o resumo, desde que eu espero que eles aproveitem sim essa oportunidade. Porque pegar um texto expositivo meramente, para outras matérias talvez tenha sua efetividade. Mas para português eu não veria, porque se é só para ver se você sabe escrever e tem vocabulário, essa habilidade já está sendo testada nas outras duas provas. Não precisaria de um resumo para isso. Então é isso, cara. Em relação à importância da prova de língua portuguesa, foi o primeiro tópico que falamos, né? A nota soma, isso é importante e é o primeiro critério controlável de desempate, já que o outro é estar acima de 60 anos, isso você não vai controlar. E em relação ao resumo, o que é? Agora o terceiro ponto, em relação à redação. Eu não sei se você percebeu lá no edital, mas os erros gramaticais. Quando era CESP, esses erros gramaticais valiam 1 ponto, custavam 1 ponto cada erro. Aí passamos para IADS. Os erros gramaticais começaram a custar 0,45 cada um. E aí, de repente, saiu lá 0,30 cada erro gramatical. Qual é o primeiro impulso? Opa, beleza. Tô mais tranquilo em relação à gramática. As notas vão subir, porque os erros gramaticais vão pesar menos. Aí é que você se engana, meu caro amigo. Aí é que você se engana. Por quê? O que pouca gente ainda percebeu, vão perceber logo, claro, né? E você que está vendo a live aqui vai perceber agora, é que os pontos gramaticais eram responsáveis, até o ano passado, por 50% da nota da redação. Então, na redação, que vale 60 pontos, 30 pontos eram relativos a pontos gramaticais. Então, se o cara fizesse um lixo de um texto, mas com correção gramatical perfeita, 30 pontos ele garantia. Agora, valem 20 pontos os erros gramaticais, os pontos gramaticais. 20 pontos. Então, se você fizer um lixo de um texto, mas com a correção gramatical perfeita, você não garante mais 30 pontos, você garante 20 pontos. E se você pegar os guias, você vê que, cara, realmente não é a gramática que diferencia. A correção gramatical é meio que obrigação. Esses 30 pontos sempre foram meio que obrigação, né? Poucas
provas aprovadas, você vê que vão ter lá 10 erros gramaticais. Não, tem 2, 3 ali, se passa, muitos não tem nenhum erro gramatical. Então realmente não é essa a diferença. Eu sempre critiquei isso, mais uma vez quem é meu aluno já sabe, que eu falei, cara, metade para erro gramatical. Erro gramatical eu já julgo, habilidade eu já julgo na primeira fase, como eu falo sempre, julgar habilidades diferentes. A habilidade do erro gramatical eu já julgo na primeira fase. O que eu preciso julgar aqui? A aplicação gramatical, óbvio, porém a estrutura argumentativa é o meu foco no momento em que eu faço a redação. E isso é o que está em foco agora. Por quê? Esses 10 pontos que saíram da gramática foram para capacidade argumentativa. Capacidade de análise e reflexão. Então, capacidade de análise e reflexão, que valiam 10 pontos, somado aos 10 da progressão argumentativa, pertinência das informações e tal. Então, essa parte do planejamento, da estrutura da dissertação, que valiam 20 pontos, agora valem 30. 10 pontos, apresentação, impressão geral do texto, letra, paragrafação, construção de períodos, ok, mantém. Gramática eram 30 e a parte do planejamento 20. Agora, a parte do planejamento vale 30 e a gramática 20. Agora a gente está começando a falar de uma redação de verdade, cara. Ó, se a cedista focada, minha aluna, aliás, querida, falou lá, vamos fazer um planejamento de redação forte. Com certeza, André, com certeza. Com certeza. E muitas aulas com o Capo. Com certeza também, André. Mas é isso, cara. Você vê a importância que o planejamento... Agora a gente está falando um texto de verdade. Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito dessa mudança. Eu gostei muito dessa mudança. Porque, cara, sempre foi o diferencial. Sempre foi o diferencial. Né? Eu falo sempre isso nas aulas, cara. Gramática é sua obrigação. Esses 20 pontos aqui de capacidade de análise, reflexão, progressão argumentativa, estruturação do texto, é isso que é o grande diferencial. Agora esse grande diferencial vale 30 pontos. Então, a grande dica, vamos dizer assim, é foquem na retórica, estude construção textual, estude progressão argumentativa, estude tópicos frasais, parágrafo padrão, construção de período, clareza das ideias, pertinência das informações, transição de um tópico frasal para o outro de modo progressivo, que todos estejam diretamente relacionados à tese e compondo um todo entre si, porque isso agora, meu amigo, é que vale 50% da nota. Não é mais só uma vírgula que você esqueceu, um acento grave que você esqueceu. Isso é importante? É, mas vamos combinar. Isso você já testa na primeira fase. Então a redação, cara, o estudo da redação tem agora um peso gigantesco. Por ser uma nota que você leva para a terceira fase, para o resultado final, primeiro ponto. Por ser o primeiro critério controlável de desempate. E, como eu falei agora, aliás, 4 motivos, né? Porque agora temos 3 habilidades testadas, né? Temos 3 habilidades testadas na segunda fase, a habilidade de desenvolvimento, a habilidade de objetividade, a habilidade de reprodução da ideia alheia, e porque agora temos esse foco ainda maior no desenvolvimento argumentativo, desenvolvimento da ideia, a retórica está em jogo, cara. E isso, cada um tem uma experiência diferente com a linguagem. Cada um desenvolve de um jeito. Então, cara, veja qual é o seu ponto de partida. E o que você precisa trabalhar. Esse trabalho, cara, é um trabalho individual. Por exemplo, eu tenho um aluno que é jornalista, vários alunos que são advogados, e tem uma aluna que é engenheira. Vamos falar dessas 3. Né? Cara, o jornalista e o advogado, eles lidam cotidianamente com a linguagem. Porém, cada um tem os seus vícios da linguagem, da profissão. A prova do CACD não é um texto jornalístico. A prova do CACD não é uma petição judicial. Certo? E tem uma engenheira que, porra, a última redação que ela tinha feito foi lá no vestibular. Ótimo! Então, cada um vai ter uma necessidade de trabalho diferente para se enquadrar aí.
Então, veja muito isso na sua preparação, cara. Qual é a sua necessidade de estruturação retórica? Qual é o ponto que você está, o modo que você lida com a linguagem, construção de períodos, coesão, coerência, sim, desenvolvimento argumentativo, progressivo, parágrafo padrão, tese sempre muito bem clara, muito bem desenvolvida, aí vai. Beleza? Cara, a CACDista focada falou aqui, tem uma acadêmica hard que não consegue escrever objetivamente. Pois é, né? A Andréa é doutora pela USP, né, Andréa, se não me engano. Então, assim, tem uma bagagem muito grande, porém, está acostumada a escrever textos de doutorado e corrige textos de doutorado e tudo mais, né? A gente sempre brinca que na redação dela, às vezes falta colocar, ela tem vontade de colocar nota de rodapé, né? Então isso é outra necessidade, é outro caminho e tal. E cara, a Dircilene, serei sua futura aluna desde já, muito bem-vinda, Dircilene, desde já muito bem-vinda, que seja em breve, tá? Tanto para a primeira quanto para a segunda fase, beleza? Temos a preparação completa para você. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e falar então dessa preparação para a primeira fase. Como eu falei, cara, na primeira fase, esse tópico da literatura é bem importante, tá? Pode ser um diferencial, foi uma dica que eles deram. Por isso que você tem o curso de preparação específica para o CACD. Como que funciona esse curso de preparação específica para o CACD? Tem o curso teórico, que é o Gramática em Espiral, e o curso de simulados. São 15 simulados completos que você vai fazer simultaneamente ao curso teórico. Na verdade é um curso só. Eles são vendidos separadamente por um simples motivo. Porque às vezes a pessoa quer usar o curso teórico para outras bancas. E cara, se você tem o conteúdo teórico para o CACD, você faz as provas de outras bancas assim, facinho, vamos combinar. Né? E às vezes a pessoa já tem toda a teoria e quer fazer só uma fixação teórica, uma prática, então não precisa comprar toda a teoria se ele só vai fazer os simulados. Por isso que são vídeos separados. Mas o curso realmente é um só. O curso é um só, tá? Então como que funciona? Esses 15 simulados são simulados completos, tá? Não é mini simulado, não. É simulado completo, do tamanho da prova, 10 itens, 10 questões, com 4 itens cada e tudo mais. E você vai receber um cronograma. Nesse cronograma você vai ter, você assiste até a aula tal da teoria, faz o simulado 1. Assiste até a aula tal da teoria, faz o simulado 2. Assiste até a aula 3 da teoria, simulado 3. E vai nessa progressão. Os simulados têm a matéria cumulativa, progressiva e cumulativa. Então, na matéria do simulado 6, vai ter foco na matéria nova, vamos dizer assim, e a matéria dos 5 anteriores. No simulado 10, tem o foco na matéria nova e revisando, vão caindo também tópicos das matérias anteriores. Então, primeiro que você já vai tendo a teoria e aplicando, entendendo, pensando na linguagem da banca, tudo mais. Todos os simulados são com aulas de correção, aulas de 2 horas e meia a 3 horas, bem detalhado. E então você já aplica e você não tem aquele risco de chegar ao final esquecendo o começo. Sabe? Então você vai chegar ao final da matéria, pronto, acabou. A hora que você fizer o 15º simulado, você está pronto para a prova. Depois você vai fazendo as suas revisões. Mas o simulado já é a aplicação e a revisão. Sabe? Tá tudo lá. Além disso, os simulados eles são temáticos. Então, cada simulado tem como temática um movimento literário. Isso faz com que, no começo da aula, eu explico aquele movimento literário, a gente lê textos de análise literária, lê textos literários, lê poemas, prosa, poema e tal, sempre explicado. Então, foi a maneira que eu consegui encontrar de que, para que a leitura do texto já seja um estudo. Então você não vai ler aquele texto só para responder a questão, você vai ler aquele texto como estudo. E aproveita e já treina análise de texto, porque a gente lê junto, já treina gramática, porque tem as questões, e já aprende literatura. A Regi Jolie falou que adorou o Machado de Assis na camiseta. Assim, esse aqui foi um... agradeço ao pessoal da Chico Rei que me mandou essa camiseta, né, blogueirinho, mas eles me mandaram, claro, porque eu paguei o boleto, né? Se você pagar o boleto do preço da camiseta, eles mandam para você também, né? Então, diga que você é aluno do Caco Pena lá na Chico Rei e pague o boleto do valor da camiseta e você receberá também a sua camiseta de Machado de Assis, né? Mas então você já vai ter esses 3 tópicos todos no simulado.
Né? Além do que, cada um dos simulados, ao final, tem 10 itens selecionados de provas anteriores. Então, além de a gente ter análise de texto, gramática e literatura nos simulados, você ainda termina com 150, 10 por simulado, 15 simulados, 150 itens de provas anteriores, comentados, explicados, selecionados e tudo mais. Além, claro, do Gramática em Espiral, que é o curso teórico, que você já tem quadro resumo, você tem material todo separado em PDF e tudo mais. Tá prontinho para você. espiral.provadeportugues.com.br/CACD. espiral.provadeportugues.com.br/CACD para mais informações. Agora, em relação à segunda fase, o Vinícius falou, você indica o estudo de lógica argumentativa? Com certeza. Com certeza. Na verdade, a preparação para a segunda fase é completamente lógica argumentativa. Completamente lógica argumentativa. Por isso, aliás, que eu não faço correção por escrito e tenho grandes ressalvas em fazer aulas em grupo de redação. Né? Eu faço trabalho da redação com aula particular, porque é justamente isso que eu quero ver. Como eu falei, cada um tem um contato diferente com a escrita, cada um tem uma habilidade diferente, tem uma fonte diferente. Então tem gente que tem mais dificuldade na construção do planejamento, tem gente que tem mais dificuldade na construção do período em si, certo? Tem gente que tem dificuldade nos dois, tem gente que não tem dificuldade real no início em nenhum dos dois, mas então já dá para começar um aprofundamento dessa retórica, da lógica argumentativa, com certeza. E o foco é sempre esse. A estrutura argumentativa, né? É retórica, percebe? E isso agora vale em 30 pontos. Quero reforçar essa ideia, tá? Isso agora vale em 30 pontos. Temos, claro, o trabalho linguístico aí por trás, né? Hoje de manhã mesmo. Hoje de manhã eu fiz um trabalho com um aluno, como eu já fiz com vários aqui, de construção de período, cara. Construção de período. Cara, vamos trabalhar isso aqui. Construção de período. Né? Porque eu vi que a pessoa estava fragmentando muito o período. Esse é um risco, é um erro muito comum, aliás. Muita fragmentação e prejudica o desenvolvimento fluido da ideia. Vamos trabalhar isso. Agora, significa que com todos os alunos eu vou ter que trabalhar isso? Não. Tem aluno que constrói bem períodos já por leitura e tal, só que no planejamento acaba pecando, acaba tendo informação que não está 100% pertinente, o desenvolvimento argumentativo não está tão bom, então o trabalho é outro. Né? Mas sempre a forma como uma representação do conteúdo. Tá? O conteúdo é muito importante e a forma acompanha. Cara, são duas faces da mesma moeda. Duas faces da mesma moeda. Né? Não adianta eu ter um conteúdo perfeito sem a forma. E a forma de nada adianta se eu não tiver um conteúdo. E quando eu falo forma, veja, eu não falo somente e estritamente em correção gramatical. Não, eu falo em desenvolvimento do período como um todo. Beleza? Mas sim, lógica argumentativa é o foco. Descobri que não sei concluir redação. Regis Jolie, dificilmente o problema está na conclusão, provavelmente o problema está na tese. Eu tenho uma playlist lá no YouTube. Dá uma olhada lá no YouTube, Caco Pena, prova de português. Tem uma playlist lá, entra lá na playlist, tem uma playlist chamada Série Redação. Série Redação. Tem 6 vídeos, são 6 vídeos que eu uso na pré-aula, vamos dizer assim. Né? Quando a pessoa vai começar o curso, antes da primeira aula, eu falo, assista aqueles 6 vídeos, a partir dali a gente começa. Né? E lá eu já falo sobre isso, sobre essa dificuldade que dificilmente alguém tem dificuldade na conclusão. Normalmente está na introdução, está na tese. É uma falta de tese. Dá uma assistida lá nessa playlist, vai te ajudar. Você acha que tem maior probabilidade de cair Clarice e João Cabral de Melo Neto, tendo em vista que ambos fazem centenário esse ano? Cara, sempre tem. Sempre tem. Mas não é por tradição assim do CACD aproveitar muito essas datas, tá? Mas claro, Clarice e João Cabral podem cair a qualquer momento, como já caíram. Os dois já caíram não sendo centenários, podem cair sendo centenários, tá? Mas eu não diria assim, vai cair porque é centenário. Não, não diria isso. Eu diria que pode cair porque pode cair. Ué, tá? Como sempre pode, tá? Como já caiu outras vezes.
A indicação de fazer o curso de primeira etapa simultaneamente com o de redação, Thalita Martinelli perguntou. Thalita, o negócio é o seguinte. ah, É ótimo você fazer os dois juntos, com certeza. Por quê? Se você está fazendo a primeira fase, a preparação teórica, e já aplicando isso no desenvolvimento argumentativo, você já vai vendo até problemas, e quando você vai vendo a teoria, você já vai tendo a noção exata da aplicação. Então, fazer os dois juntos é excelente. Agora, se a opção for começar por qual? Se você for começar ou com um ou com outro, aí eu digo, comece pelo curso teórico. Tá? Começa pela primeira fase. Por quê? A segunda fase, a gente usa o conhecimento da primeira fase. A gente usa. Né? Construção de período, subordinação de orações, conjunções, acento de crase, vírgulas, regência, tudo isso a gente traz para cá, para a segunda fase, com muito mais daí que é a retórica. Tá? Então, assim, fazer os dois juntos é legal? Sim. Se for, não, Caco, mas eu quero um só para começar, seja porque não dá para fazer os dois cursos ao mesmo tempo, por questões financeiras ou por questões de tempo, de planejamento de estudo, que seja. Comece com o curso da primeira fase, com certeza. Com certeza. Começar por redação para depois fazer a teoria da primeira fase, aí eu não recomendo, não. Não recomendo. Claro, os dois juntos é interessante. E redação, cara, vejam, redação é um processo. É um processo. Por favor, não deixem para estudar redação, para começar a treinar redação 2 meses, um mês antes da prova. Tá? Redação é um processo. Alguns são mais rápidos, alguns são mais lentos. É como, cara, veja. Brudalmas falou, essas questões gramaticais são abordadas no curso de primeira fase, no Gramática em Espiral e no de Simulados, com certeza. É só é isso. O curso da primeira fase é isso, é gramática pesada e aplicada. Eu sou linguista, minha formação é em linguística. Né? Então, assim, cara, esse raciocínio, essa aplicação gramatical é a minha grande paixão. Eu não fujo disso, pelo contrário, eu entro de cabeça nisso e quero que vocês entrem de cabeça nisso junto comigo. E pegar esse conhecimento gramatical profundo e aplicar na leitura textual. E como tudo isso se interage. Tudo bem? E a literatura. Então, Bru, sim, sim, com certeza. Agora, voltando a falar da questão da estruturação, do processo da primeira fase, né? Da segunda fase da redação. Porra, quanto tempo demora para eu aprender a fazer uma redação? Cara, mais uma vez, depende muito de cada um. É como tocar um instrumento. Você imagina, eu vou aprender, um cara vai aprender a tocar piano. Beleza. Só que esse cara que vai aprender a tocar piano já toca violão, já toca gaita, já toca bateria, já sabe ler partitura, já tem musicalidade, já tem ritmo e tal. Claro que ele vai aprender a tocar piano muito mais rápido do que aquele outro cara que não sabe nem bater palma no ritmo. Sabe, o cara que desafina no parabéns e bate palma fora. É sempre aquele que bate palma fora do parabéns. Tá todo mundo assim, parabéns pra você. Né? O cara tá assim, né? Não consegue acompanhar o ritmo do parabéns. Ele vai aprender a tocar piano? Provavelmente sim, dependendo do empenho dele, né? E do caminho que o professor vai fazer. Agora, o professor vai fazer o mesmo caminho com um cara que não bate palma no ritmo e o outro que já é um multi-instrumentista, só não toca piano. É o mesmo caminho de trabalho? Não. Os dois vão aprender no mesmo tempo? Não. Os dois vão aprender? Sim. E redação, por ser um processo, uma habilidade, não é tão pragmático como é a primeira fase. A primeira fase, sim, né? Você estuda aqui, eu dou esse exemplo, faço isso, tem essas questões, tem um espaço lá na plataforma, caso você queira tirar dúvidas e tudo mais. Então, o processo vai bem uniformizado. Para a segunda fase, cada um tem um ponto de partida diferente. Então, eu tenho lá o aluno que chega para mim sem bater palma no ritmo, e a gente vai resolver o problema dele com toda a paciência e carinho. Sim, estamos aqui para isso, tá? E tem o cara que já é um multi-instrumentista. Só precisa ali para se adequar àquele instrumento lá, aquele gênero dissertativo do CACD. Vamos trabalhar com ele também. Deu para entender? Agora, aula 1 é isso, aula 2 é isso, aula 3 é isso. Não, porque a aula 1 de cada um vai ser diferente. A aula 2 de cada um vai ser diferente. Por aí vai. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala nessa preparação para a segunda fase. Que
tem ainda um peso ainda maior, cara. E eu gostei. Resumindo a ópera aqui, eu gostei tanto do fato de ter o resumo, treinar essa habilidade diferente, e do fato de a gramática ter um peso menor na primeira fase, já que ela tem um peso grande na segunda fase, na primeira fase, aliás, na segunda fase tem um peso menor, já que ela tem um peso grande na primeira fase, na segunda fase tem uma relevância. A gramática é isso, ela tem que ter relevância. Com certeza. 20 pontos não é irrelevante, não. É muito importante, são 20 pontos. Sendo que 2 pontos, aliás, 0,3, que é um erro gramatical, esse 0,3 vai separar o último aprovado do primeiro que vai esperar no que vem. Deu para entender? Então é relevante, porém não pode ser, como agora deixou de ser, 50% da nota da redação. A redação é mais do que a vírgula que o cara esqueceu, né? Bom, 0,3, então, é menos penalização por erro, mas isso não significa, então, que a gramática, que as notas vão subir, tá? Não significa que as notas vão subir, pelo contrário, vai mudar o foco da nota, vai mudar o foco de qual vai ser o peso de cada um, né? Porque diminuiu a penalização por erro, mas diminuiu o peso que eles têm na nota final. Bom, meus amores, então é isso. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui. A Baronesa do Rio Branco entrou aí, Zanélia Laura entrou, Cris Solifati, Sofiati, Levi Andrade, Brudalmas, Thalita Martinelli, Gustavo Nicolaus, Cristina Melo, cara, Lud Guimarães 83, Regi Jolie, Cedista Focada, minha querida Guilherme Goulart, cara, bastante gente apareceu por aqui, sendo que foi uma live surpresa, né? Mas eu vou deixar gravado aí. Devemos enviar e-mail para quê, Gustavo? Se for para fazer os cursos, manda um inbox para mim, tá? Santos Fábio Oliveira, valeu Caco, você é show. Eu que agradeço pela presença. A Baronesa do Rio Branco vai ficar salvo? Vai, vou deixar salvo essa live. Por isso que eu nem avisei que ia fazer. Falei, vou deixar salvo aí depois, vou entrar logo. Porque eu tenho 4 alunos agora na tarde. Eu vou diretão, não ia conseguir gravar e queria gravar logo. Não veja a mensagem acima. Poxa, já vi, cara. Isso aí parece aquelas coisas de PNL. Não pense no elefante branco. A primeira coisa que eu penso é no elefante branco. Mas é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, estou à disposição aí. Dúvidas, se quiser fazer dúvidas a respeito do curso, podem me chamar por inbox. Respondo a todos com muito prazer. Quero todos vocês aqui comigo. Quero fazer parte do processo aí de formação para os futuros diplomatas do país. Beleza? Muito obrigado a todos e estou esperando vocês. Bons estudos e bora lá que agora temos edital. Abração!